Meus amados, no Pode com Mara Cedro de hoje, nós estamos recebendo duas joias preciosas. Duas pessoas que, assim, antes de estar no nosso coração, está no coração, olha, do nosso Pai, daquele que realmente rege tudo. Laila Barsotti e Maria Valentina, 15 aninhos, gente, vocês assistiram agora recentemente o aniversário dessa princesa que foi, olha, e como eu disse a você, a gente não comemorou só o seu aniversário, a gente comemorou bênçãos sobre a vida da família, dos seus 15 anos, porque foi uma festa, olha que eu vou a muitas festas, Valentina, estou com 67 anos, igual a sua, até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. E olha que a tia já foi em muitas festas. Até mesmo porque, como eu disse para tua mãe, antes de Cristo eu tive buffet. Mas a tua realmente, você merece. Você merece a felicidade ali de receber teus amigos, teus pais, teus familiares. Mais uma vez, eu digo que assim, Deus é o Deus maravilhoso o tempo inteiro. E que você seja sempre essa menina linda. Quando eu falo linda, não é só aqui, é aqui dentro. Com essa sabedoria, com essa inteligência, sabe, com essa alegria e com esse reconhecimento de gratidão a Deus e a seus pais, viu? Essa família linda que Deus te deu. Bom, meus amados, mas assim, nós estamos aqui com a Laila Barsotti, que vai dar um alôzinho para vocês, falar a respeito, sabe? A Laila, gente do céu, eu conheço essa mulher, ela fez o chá de bebê da minha neta, Liz Souto Cedro Ferreira, 5 aninhos hoje. Liz, beijo da vovozinha. Minha querida, é um prazer, é uma honra receber vocês duas aqui. E não estou falando só pela amizade, pelo carinho e pelo respeito que eu tenho por vocês. É pelo ser humano, por essa profissional ímpar, que a gente não encontra assim, olha, meu Deus do céu, é só Deus mandando de presente mesmo. Obrigada, viu? Mara, obrigada. Primeiro quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, né? Para mim é um presente. Eu quero falar rapidamente, antes de falar de mim, falar de Laila Barsotti, falar de empresa, de família, primeiro eu quero glorificar o nome de Deus. Porque fazer essa festa da minha filha, para mim, foi mais que uma realização pessoal, foi uma realização divina. Mas por quê, Mara? Eu vou entrar nesse assunto rapidamente. A Valentina, ela é filha de uma banqueteira, como todo mundo aí já sabe. Maravilhosa. E não é assim, uma banqueteira. Não. É a banqueteira, né? Ah, imagina. A banqueteira. E aí, com isso, eu tive que abster a minha filha de várias coisas durante a vidinha dela. Né? Então, nós passamos por situações bem delicadas e durante a infância dela, que eu sinto que ficou algumas lacunas, sabe, Mara? Então, quando ela veio com essa intenção de fazer a festa de 15 anos, eu senti no coração que teria que ser algo inesquecível. Não só pelo espaço, não só pela decoração, nada disso. Que fosse momentos, assim, únicos para ela levar para a vida toda. Então, essa foi a proposta do aniversário da Valentina. Bom, e aí agradecendo mais uma vez seu convite, né, para a gente poder falar sobre esse assunto, falar sobre festa, falar sobre filhos, falar sobre amizade, né, que mais do que tudo nós estamos aqui para isso, né, recebemos esse convite para isso. Bom, a Laila Barsotti é uma filha de duas pessoas incríveis. Primeiro é a Sandra Claro, que é minha mãe, que você teve o prazer de conhecer. Incrível. E aí eu de Gilmar do Prado, que já é falecido, e eu tenho também o meu padrasto, que me ajudou muito a me tornar quem eu sou, né? 30 anos cuidando de mim já é o suficiente para ter um bom lastro, né? Sim. Bom, então, eu me vejo assim, Laila Barsotti hoje como uma mulher muito forte, muito guerreira, diante de todos os cenários que eu passei para chegar até aqui. Eu costumo dizer assim, Mara, que eu não admito que ninguém fale uma vírgula sobre mim sem saber, sem calçar o meu sapato, né? Exatamente. Porque em 2015 eu passei por uma falência gravíssima, né? A gente passou por uma situação muito, muito difícil e com muita resiliência, amor e Deus no coração, a gente conseguiu dar a volta por cima e chegar até aqui. Então eu quero dizer assim, eu quero convidar as mulheres que estão assistindo hoje e falar para você, mulher, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você é e daquilo que você quer para sua vida, porque é possível, tudo é possível, né? Quando a gente chega no fundo do poço, no fundo do poço, a gente sabe que ali é o último estágio, não existe outro,
né? Então, quando você percebe que você chegou no último estágio, a partir dali só tem que subir. Não tem outra saída para você. Então, essa sou eu, essa é a Laila Barsotti, né? Casada aí com o José Carlos. A gente tem uma história aí de 16 anos juntos e a gente conquistou e vem conquistando, né, o nosso espaço aí no mercado com muita gratidão, com muita seriedade, com muito profissionalismo. Então, obrigada, Mara, por estar aqui. Essa é um pouquinho de mim, mãe das Marias, né? Sou mãe de 3 Marias, que é a Maria Valentina, a Maria Antônia e a Maria Clara. Olha, gente, é uma família que eu digo sempre. Não é uma família margarina, porque muitas pessoas hoje querem mostrar que é a família margarina, né? Não é. Que é tudo de uma perfeição que é uma pura mentira. Que é uma pura mentira. E nós, graças a Deus, pelo menos, eu peço muito a Deus, né? Esse nosso início aqui do nosso estúdio aqui na Avenida Paulista, né, o estúdio Maracedro, eu quero muito ter pessoas, seres humanos, realmente agraciados por Deus, que tenham realmente, sabe, respeito por si próprio, porque ninguém, se não tiver o respeito por si próprio, não pode ter por ninguém, vive da mentira, vive da ilusão, e eu não incentivo. Eu quero sim que Deus possa abastecer cada vez mais todos os nossos celeiros, cada vez mais. Mas para convidar alguém para vir aqui, ou seja apoiador ou não seja apoiador, quem seja, mas seja ser humano que tenha realmente respeito por si, acima de qualquer coisa. E é uma honra para mim estar recebendo, porque assim, é uma família linda, mas porém não é uma família margarina, é uma família verdadeira, de pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que, como nós, existe um amor tremendo na família, mas lógico, né? Os dedos das mãos não são iguais, né? Eu tenho o Hélio Souto, ator, tenho o Júlio Souto, ator, são totalmente diferentes, são maravilhosos, amados da mesma forma, mas são pessoas diferentes. E às vezes a gente tem algumas, não é verdade? Até mesmo, eu acho que no percurso da vida é isso, a caminhada. Existe uma trajetória que nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Eu acho que a maternidade só nos ensina, né, Mara? Exatamente. Quando a Maria Valentina nasceu, que eu me lembro, que eu tinha um pavor, assim, de não ter leite. Porque eu achava assim, meu Deus, como que eu vou ser mãe? Eu não tenho leite, eu não sei criar filho, como que eu vou fazer? E eu me lembro bem que quando ela nasceu, eu fui para o quarto, já era de madrugada, né? Porque ela nasceu às 23 horas e 33 minutos. Então, ali naquela noite, eu falei assim, mãe, como é que a gente faz para ser mãe? Aí ela falou assim, uma mãe, ela, a partir do momento que ela tem um filho, ela nasce uma mãe junto com ela, minha mãe falou, né? E foi incrível, porque quando eu peguei ela no colo, que eu levei ela para casa... Nasceu e eu sabia fazer tudo, algo que eu nunca imaginei que eu soubesse, né? Que na verdade, é que eu vejo assim, a mãe não precisa passar por uma escola, né? Deus, da sua maneira divina, transforma a mulher em mãe, né? Até aquela mãe que é só mãe de coração. Tem histórias belíssimas de mães de coração que vão lá para buscar os seus bebês e não era mãe e se torna mãe, né? As melhores mães. Isso, né, Mara? Eu acho que a maternidade transforma a gente. Totalmente. E ensina a gente tanta coisa bonita, né? Que a gente fica assim, como é que pode, né? Eu olho para ela assim e vejo essa menina boneca que ela é, porque ela é uma boneca. Que boneca! Saiu de dentro da minha barriga e olha a minha bebezinha do meio, a Maria Antônia, que ela tem assim ela tem uma sabedoria. 10 aninhos, né, Maria Antônia? Não, ela tá com 6 aninhos. Mas ela é grande. Ela é grande, ela é maior da sala dela. Ela é. E ela é muito inteligente, aquela menina. Quando ela percebe que tem alguma coisa saindo fora dos trilhos, ela fala assim, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. Olha. Ela é demais. E a Clarinha, né, que tá em casa, a nossa nossa bebezuda, que eu falo, né, que tá 3 meses. 3 mesinhos, e já tá aí ensinando tanta coisa para mim que eu nem imaginava que ainda teria mais o que aprender com a maternidade. A maternidade é uma escola, né? Totalmente. Então, quem escolhe ser mãe é realmente algo assim, é uma plenitude, né? Para você aprender além da vida. Muito além da vida, que eu acredito que assim, isso é exatamente o verdadeiro ídolo, o verdadeiro amor de Deus, não é verdade? Sem dúvida. Quando nós mulheres que somos mães, não importa se o filho, ou de repente você vai na maternidade, você está adotando, mas Deus te capacita de uma forma e diariamente. É a universidade da vida. Sem dúvida. Eu vejo dessa forma, é a verdadeira universidade que dia a dia, só da gente olhar para esses olhinhos, a gente aprende tanta coisa.
A gente aprende E eu tanta falo coisa, que, né? falando voltando na questão do aniversário dela, Mara, que também é um dos motivos de estar aqui hoje, né? Eu quero que a Valentina fale um pouquinho de como é que ela criou isso na cabecinha dela e a mãe, né, mergulhou nos mares Junto. profundos Exato. Fala um para pouquinho. tentar fazer o máximo que ela queria e tentar, falando da maternidade, né, tirar do papel, extrair a essência, né? Porque quando a gente fala de eventos, né, de qualquer magnitude, a gente extrai uma essência para entregar para o cliente, né? E aí imagina, eu estava do lado como cliente, né? Meu e tentar Deus. extrair essa essência e transformar De isso pra ela. dentro dela, do sonho Foi, dela, do da sonho mente dela. Porque ela falava, mãe, mas eu sonho com isso. E a gente às vezes não entendia de fato o que ela queria ir. E superar as expectativas do filho, para mim, Não, foi incrível. Olha, e assim, eu acho que não teria nada do que foi feito desde a entrada até o término, nada mais que pudesse, sabe assim? Porque, olha, eu vi ali ouro e prata. Eu vi realmente a bênção, a unção, Isso em que eu todos os senti. sentidos. Ali, Mara, foi tão interessante. Um amor. Porque eu já fui em festas belíssimas, tanto quanto a que a minha filha pude proporcionar para ela, né? Você também já esteve, com certeza. Mas o que eu pude sentir quando eu pus o pé ali, que inclusive você chegou junto comigo, né? Exatamente. Praticamente. Ali eu estava tão emocionada porque eu senti de verdade a Santíssima Trindade, né? Aquela coisa assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unção, cuidando de cada detalhe. Porque depois a gente vai entrar um pouco nessa história, quando ela falar sobre a festa, que como foi que eu consegui chegar nesse resultado final, né? Então, filha, fala um pouquinho. Para falar da festa, como a gente organizou. Primeiro, como você idealizou isso? Como é que foi dentro de você? Olha, eu, Maria Valentina, faz de conta que, né? A tia aqui, como eu idealizei, como é que veio esse sonho, né? De tudo aquilo que foi realizado, desde a entrada, de cada detalhe, dos pajens, né? Chama-se pajens. Pode ser pajens, ou o pessoal que fez todo o cortejo, né? Da corte, né? Que a gente da corte, o cortejo, né? Do cortejo, não seria nem pagem, seria cortejo mesmo, né? Que foi uma coisa assim, e você ali brilhando, sabe? Mandando todo aquele teu brilho para cima de todos nós, porque eu acredito que mexeu no coração de cada um que estivesse ali. Só se a pessoa não estava ali, mas o coração ficou em casa, ou ficou já enlatado, sei lá. Porque de uma outra forma, eu sei que você conseguiu, a tua mãe, o todo que foi feito ali, tocou cada um de nós. Eu te asseguro, quem estava trabalhando, quem não estava trabalhando, todos, mesmo aqueles que estavam ali, você está entendendo, colaborando, fazendo, servindo, eu vi isso nos olhos de cada um. Eu senti isso, porque eu sou cegueta, estou operada da vista, mas assim, a gente sente na alma, a gente sente ali a maneira da pessoa estar servindo, a maneira da pessoa estar caminhando. Então, você conseguiu, quando eu digo você, toda a festa, a família, esse trabalho lindo que a tua mãe conseguiu idealizar o teu sonho. Fala para mim, desde que iniciou aqui dentro, do teu coração. Eu sempre falei para minha mãe que eu nunca quis viajar, até porque um dos lugares que eu mais queria ir era para Paris. E eu fui ano passado com a minha mãe, com a minha avó. Eu vi as fotos lindas. Aí a gente aproveitou para fazer o ensaio de fotos. Eu não sabia ainda ao certo se eu queria tema. No começo eu queria baile de inverno, mas a gente visitou muito salão, muito. Aí, em outubro, a minha mãe falou assim, não, filha, vai ter que ser no Antáquia. Eu não tinha gostado. Espaço maravilhoso, que a tua mãe conseguiu fazer ali. Eu conheci o espaço. Desculpa ter te cortado, mas eu preciso. O espaço eu já conhecia, mas o que você fez ali de mudanças... Quando eu cheguei, o Sérgio, imagina, não tem um ano que nós estivemos lá, vai fazer um ano agora em julho, não foi? E foi na festa da Nádia Bach, da ONG Florescer. Eu falei, não conheço aqui, Sérgio. Sérgio, você conhece, lógico, aqui é tanta festa. Mas eu falei, não, eu não... Aí, quando nós chegamos, eu falei, é aqui mesmo. Aí, ali na entrada. Quando eu entrei, que estava aquela suntuosidade, estava um castelo, né? Um verdadeiro, uma coisa suntuosa. Eu falei...
a Laila realmente, ela dessa vez, olha, não sei o que rolou na cabeça dessa... só pode ser o aniversário, porque ficou lindo tudo, mas cada detalhezinho. E não é uma coisa assim que eu percebi só. Todos que chegavam ficavam olhando assim. Acho que por ser uma coisa que a gente queria muito, a gente quis fazer cada coisinha, assim, da festa. Aí, eu não gostei quando a minha mãe falou que a gente ia fazer no Antáquia. Porque eu já tinha ido lá. E eu acho, assim, o lugar é muito bom, tem uma estrutura muito boa. Só que ele é todo em branco. Aí eu falei assim, mãe, como é que a gente vai fazer a festa aqui? Vai ficar horrível. Aí, a gente contratou um cenografista pra fazer. Idealizar tudo que a gente queria. Então, a gente pegou um pouco do filme Bela e a Fera, do live action, pra fazer como é que é o nome A daquele? corte. A corte. Corte real. E aquele negócio que coloca em cima da pista. Ah, sim, o lustre, as tupiárias de As flores. tupiárias de flores. Que Ficaram ficou assim, lindo demais. Então, a gente queria tipo um jardinzinho, né? Que foi o que a gente fez na frente e atrás da festa, assim, uma coisa mais moderna. Aí eu vi as fotos, quando eu vi, a gente amou, né, mãe? Ficou, assim, incrível. Só que a gente não imaginou que ia ficar daquele jeito. Então, até as nossas expectativas se superaram. A das pessoas também. Porque quando a gente fala assim, vai ser lá na Paulista, num salão dos meus pais, a pessoa não vai falar assim, deve ser uma coisa simplesinha. Mas não foi uma festa muito top. Não, gente, olha, é como se nós estivéssemos realmente entrando, sabe, palácio, né? Num palácio, sabe, algo que assim, você fala, não, mas isso é real. Ela conseguiu. É tão legal, Mara, que assim, a gente não tinha de fato um tema, né? Ela gostava muito do que ela via no filme do live action da Bela e a Fera, que até convido vocês a assistirem, porque a cena final do filme realmente transmite o que foi essa festa, né? Mas eu também nunca gostei de amarelo, vermelho, nem dourado. Então, ela falou, mãe, mas eu quero a Bela e a Fera, mas a Bela e a Fera é aquela coisa dourada com vermelho e azul, né? Que não tem nada a ver com ela. Eu falei, filha, então vamos pegar tudo da última parte do filme e transmitir nessa festa. Então, e depois a gente foi descobrir que a Bela foi criada e ela nasceu em Paris. Então, tudo remeteu à ideia do que ela já queria. Algo não com tema de Paris, mas com relevâncias de Paris. Certo. Então, a gente conseguiu trazer Paris para dentro do espaço, né? Toda aquela parte de jardins, aqueles jardins que a gente chama de jardins secretos, né? Então, essa foi a ideia, de trazer o jardim secreto de Paris para dentro do espaço, com um pouco da corte real, e transformamos aquilo num verdadeiro palacete, né? Foi. Não, é assim, olha, eu sinceramente... Eu fui comentando com o Sérgio na volta, eu falei, olha, eu realmente aquele dia eu fui, porque eu falei, não, eu vou, mas eu estava bem capenga, né? Aquele dia eu estava super capenga. Mas cansada devido também, né? É cansaço mesmo. E o pessoal tem acompanhado, estou me cuidando, estou me tratando, vocês aí que acompanham a minha há 23 anos sabem disso, mas eu fui e fiquei com uma alegria tão grande, mas tão grande dentro, de ver aquela suntuosidade, né? Aquela, meu Deus, uma coisa majestosa, né? E é tão interessante que assim, foi majestoso, foi perfeito, mas, Mara, não é com soberba. É isso que eu quero que as pessoas que estejam vendo tudo que foi feito, que acompanham minhas redes sociais, sabem da minha luta, né? Sabem da mulher forte que eu sou, mas eu não quero que as pessoas entendam que aquilo foi, nossa, a Laila fez uma festa, foi soberba, nada disso. Laila, pelo contrário. Quem te conhece de verdade, Laila, posso te dizer? Sim. Pelo contrário. Quer pegar um pouco dessa luz que você tem? Porque a Laila, ela poderia ser uma mulher totalmente com o nariz empinado. Dá licença, eu te conheço, não é de hoje. Ela poderia ser uma pessoa totalmente, gente, por ser uma mulher bonita, ser uma mulher jovem, realmente uma pessoa que, graças a Deus, batalhadora, guerreira, sabe, para ela não tem tempo feio, ela vai atrás e Deus está ali sempre de mãos abertas, Amém. falando, vai filha, vai, você nasceu para brilhar. Cara, Sabe, fazer obrigada. as pessoas brilharem. Você sabe que você tem uma missão. Então, eu não queria que fosse algo assim com soberba, porque foi a melhor festa. Porque a minha filha falou, mãe, foi a melhor festa que eu fui de 15 anos da minha vida. Eu Ela também, foi em em dezenas 67. de festas. Eu tô com 67. Já tive buffet. Jockey Clube de Rio de Janeiro, Jockey Clube aqui em São Paulo. Sabe? E eu queria que ela tivesse a oportunidade, Mara, de realizar o sonho dela, mas que as pessoas que estariam ali
também fossem importantes desde que entrassem em todos os momentos. Então, nós nos preocupamos com quem ia sentar cada pessoa, cada mesa. Na parte de afinidade, nós tivemos essa preocupação. Nós tivemos a preocupação também na parte de alimentação, que as pessoas ficassem à vontade para se servir, não esperasse que o garçom chegasse, sabe? Que as pessoas ali se estivessem sentindo em casa. Né? E olha, eu acredito, sério mesmo, sério, que todos, eu vi pelo casal que estava do meu lado, depois chegou um senhor com um filho, né? O Sérgio fez as filmagens, depois a gente petiscou, comemos coisas assim, gente, meu Deus do céu. Eu saí de lá, olha, não vou dizer nem como. Gente, porque os olhos da gente, a gente não podia, mas de tanto, tinha coisas deliciosas. E os doces, o Sérgio comendo os doces, ele parou de filmar e foi, né, Sérgio? E eu só assim, e ele fica me vigiando, ele trabalha 10 anos comigo, né? 10 anos. Nossa. E ele cuida dela por causa da minha destro. E aqueles doces incríveis, meu Deus do céu, eu olhava assim e não podia. Eu só fazia assim. Tomava água. Com relação falando um pouquinho da gastronomia que a Valentina escolheu. Fora do comum, fora de série. E olha, E ela que escolheu a gastronomia também. Em partes. Em partes. Porque de muito bom gosto, uma coisa impressionante. É que a gente queria colocar jantar, parte de frios e comida, tipo assim, mais fast food. Sim. Porque a gente sabe que tem gente que não come, né? Então, E 40% da festa era mais adolescentes, né? Então eu queria que eles ficassem realmente à vontade. Porque toda festa que ela ia, eu falava, filha, como foi a comida? Ela falava, mãe, a festa foi ótima, mas a comida... Não que estivesse ruim, mas ela falava, mas o garçom não passava. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, você tá com fome, você não pode comer, entendeu? Tem que esperar o garçom passar na mesa. E lá todo mundo horrível. se serviu e da forma que foi distribuído as então. mesas, onde estavam as pessoas poderiam se servir, fantástico. Ficou fácil pra Ficou todo mundo. fácil A cada gente um. tinha 4 ilhas de comidas, né? 2 atrás e 2 no meio. Exato. Então- Não, olha, realmente não tem, é incomparável, não dá para comparar a nada mesmo. E aí foi tão interessante, né? Porque de lá pra cá, Mara, do dia que aconteceu essa festa, de domingo pra cá, o número de ligações que eu tô recebendo e de mensagens no WhatsApp, primeiro para parabenizar pela festa e tal, mas assim, dizer, Laila, você precisa ser pioneira em festa de 15 anos, porque Com certeza. você conseguiu fazer com que a família se sentisse especial. Exato. Né? Porque eu acho que o 15 anos, Mara, eu não tive festa de 15 anos, né? Até porque foi uma escolha minha na ocasião, na época, né? Minha mãe sabe disso. Mas o 15 anos, para mim, é algo assim, que a menina ela tá entrando no momento de conhecer as coisas, de conhecer É de ao suma redor. importância, é de suma importância, Mas gente. em contrapartida, o que eu venho sentindo na festa de 15 anos é que, assim, os pais estão ficando em segundo plano. E não é sobre isso. É Porque sobre a família. Sem dúvida. Eu queria que ela se sentisse acolhida como filha, né? Que os 15 anos dela, lógico, que tivesse as músicas que ela gosta, as atrações, obviamente, mas que primeiro a gente valorizasse o amor entre a família e como ela é amada. Ela é amada, nossa, ela é muito desejada, ela sabe disso, ela é preciosa. Eu falo assim que ela é preciosa. É joia raríssima. Joia raríssima. Joia raríssima. Então, um filho que é uma joia rara, ele precisa ter lastro. De onde vem? Por que ela é tão joia? Quem está ensinando tudo isso para ela, né? Então, eu acho que a proposta dos pais estarem ali presente, de fato, a gente entrar no cerimonial com toda aquela alegria, porque não é uma tristeza, é Não, uma pelo alegria contrário. plena. Né? Pelo É uma contrário. conquista, né, mãe? Nossa, dúvida. é algo que assim. Até os adolescentes falaram, tia, nossa, que festa linda, eu não sabia que ia ser assim. Mas isso eu vejo, sabe o quê? É engraçado como a gente vê o amor de Deus em todos os detalhes. A gente via no teu semblante, no semblante da pequenininha. Eu ainda estou vivendo da tudo isso. pequenininha. Ela chorou. Ela, sabe, a emoção dela. Uma hora, um momento, eu passei e fiquei observando ela. Eu falei, meu Deus, esse serzinho, essa coisinha iluminada. Sabe, ela estava curtindo, mas assim a gente via o olhar dela de amorosidade, de ternura, de dizer assim, sabe, talvez com verbalizar, talvez não, mas pelos olhos. pelos pelo olhar. olhos, sendo grata a Deus, grata à Mas família. a Maria Valentina com a Maria Antônia, elas têm uma ligação. conexão assim muito plena.
né? Porque eu percebo assim que Deus me deu a graça de ser mãe pela segunda vez, né? Não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre milagres aqui, né? Porque a festa foi um milagre, a minha vida é um milagre, a vida da minha filha é um milagre, nós somos um milagre Nós de Deus, somos. né? Todos nós somos. Mas cada um tem a sua sementinha ali que Deus disse assim: eu vou dar chance para essa mãe ser mãezinha. Então a gente tem se a gente tiver tempo, nós vamos falar sobre milagres. Mas então aproveitando todo esse cenário, né? Como aconteceu tudo isso. Eu percebo que essa gestação da Maria Antônia, que foi a minha segunda gestação, foi uma conexão muito, muito plena das duas. E elas são muito ligadas. É uma coisa assim... Não tem... não tem. Não tem como Todo não, mundo que não, fala, não "Ai, a tem como Valentina é não muito perceber linda, isso. Porque ela cuida da irmã, porque ela ama a irmã. É uma coisa assim muito bonita. Mas você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vem do coração, vem do berço, vem das sementinhas, das sementinhas. É por isso que eu vejo que, assim, mesmo que a mãe trabalhe muito, que a mãe tenha uma atividade, porque a gente não brinca, né? O dia para a gente é curto e adentra até madrugada, não é verdade? Sem dúvida. Para a gente poder realmente dar o melhor, aquilo que a gente quer realmente abraçar vocês em todos os sentidos, a família. Então, isso é graças à sementinha, esse amor, essa conexão da família. É a sementinha que ela é gerada e você todo dia rega. Por mais que você tenha um tempo muito corrido, a gente percebe nisso no teu olhar. Se você não falar, ela está te entendendo. Se você só olhar para ela, a gente percebe, sabe, no teu olhar, você conversando com ela. E a pequena, eu observei isso também. Eu observei Antônia. isso, sabe? Então, isso, gente, eu até falo para os pais, eu acho que é o momento da gente pedir a vocês, pais, que façam uma reflexão, né? Porque hoje, muitos pais têm problema com os filhos adolescentes, não é verdade? E assim, eu disse que eles não são família margarina, não são porque são verdadeiros. E a gente tem que parar de ser família. Eu falo assim, Mara, que realmente a gente não é família margarina. Quando eu me casei com o meu esposo, né, 16 anos atrás, ele já tinha uma filha, que é a Juju, né, que é a irmã mais velha. Eu conheci ela lá. Conheceu, né? Que é uma graça também, agora já é advogada, para quem precisar de um advogado aí, maravilhosa, né? Eu falo assim que ela nasceu... Doutora Juliana Cardoso. A gente alguns processos aí. Doutora Juliana Cardoso. Em breve nós vamos estar recebendo ela aqui também. Sem dúvida. E aí eu conheci a Ju no momento da adolescência dela. Ela tinha 10 aninhos quando eu conheci, né? E ali, para mim, foi um divisor de águas, né, na minha vida. Porque, assim, imagina, eu tinha 22 anos e nem sabia o que era maternidade e casando com uma pessoa mais velha e tendo que assumir um papel de mãe e de madrasta, né? Ali eu falei, nossa, Senhor, me ajuda a fazer a diferença na vida dela, né? Porque, assim, ela tem a mãe maravilhosa também, Ana Paula, um abraço. Mas, assim, eu tive que entender o que era tudo aquilo e que realmente não foi fácil. E até hoje... Até por você ser muito nova e ela com 15 anos, eu imagino. Mas você vê a sabedoria de Deus. De Deus, que hoje eu falo assim, hoje eu sei lidar com o adolescente, porque eu tive que aprender lá atrás, assim, Exato. Assim, no susto, no tropeço da vida, né? E hoje, assim, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com a Valentina. Ela é minha amiga, que eu falo, a gente conversa sobre qualquer coisa. A gente tem essa abertura. Até eu falo para as amigas, eu falo, gente, tem assuntos que eu nem consigo falar, mas às vezes é tão natural que a gente acaba... Flui, né? E a gente tem essa conexão muito boa, né, filha? Eu amo ela demais, ela sabe que... Não, e isso que eu digo, gente, eu acho que... porque a gente conversa com várias áreas, não é verdade? Então a gente vê muitas mães, muitos pais falando a respeito dos seus filhos. E o que eu digo é isso, olha, nem os dedos das mãos são iguais. Sem dúvida. Mas para que a gente tenha um bom entendimento, nada como um bom diálogo, mas realmente a partir do momento semente, né? Da semente, de chegar nos olhinhos e a gente chegar a verbalizar de uma forma que aquela criança entenda, que aquela criança não é perder tempo, porque às vezes muitas mães que correm
trabalham muito, falam, não, porque eu tenho que entrar, meu Deus, tal horário. Eu passei por esse processo. Meus filhos eram bebezinhos, meu Deus, tinha babá, mas às 7 horas da manhã, antes de eu ir trabalhar, já deixava. Eu também com 3 né? meses. Eu entrei na Hoje eu creche. peguei a Maria Clara de manhã na cama, meu marido estava saindo e eu peguei ela assim e falei, meu amor, dá uma olhada nesse bebezinho. Ele foi dar um cheirinho nela e falou, ai, amor, ela tá tão fofinha, Ai, né? meu Isso Deus. já era de madrugada, umas 5 e pouco da manhã que ele saiu. Eu falei, amor, lembra que eu acordava esse horário e saía de casa às 6h30 da manhã e deixava ela na escolinha 6:50, porque era bem longe a empresa que eu trabalhava. Olha né? que coisa. Com 3 meses eu tive essa coragem. Hoje, eu não tenho coragem, Mara, eu não consigo. Eu tive que Né? ter. Porque Eu tive que ter essa não, mas é coragem. justo, mas também. é porque eu falo assim, vou contar rapidamente para vocês a visão que Deus me deu recentemente. Porque eu tive a Valentina aos 23 anos, depois até porque foi um milagre mesmo, eu não pude engravidar. Na sequência, eu demorei 9 anos para ter a Maria Antônia, né? E assim, tentando durante 9 anos e veio O milagre. o segundo milagre na minha vida. E aí, o que acontece? Até fugiu aqui Que você eu tinha ia que falar. sair. Então, que eu tinha que sair. Aí, por exemplo, eu deixei a Valentina. E quando chegou a do meio, a Nenê, a gente já tinha uma babá. Agora, com a Clarinha, eu não quero sair, porque a gente vai ficando mais velha, mas a gente tem medo até de descer o degrau. Eu sei disso. E A como gente- sei? Quando eu tinha 22, eu já queria descer na montanha-russa. Hoje, com 40, eu já falo, Jesus, vai você. A gente foi numa montanha super tranquilinha na Disney e minha mãe tava quase chorando. Não, a gente fica com medo, Mara, de perder aquilo que a Sim, gente eu criou. sei, eu A gente sei. tem medo de dar um passo em falso e causar um estresse, Um né, na vida dano, dos filhos. exatamente. Pra parque aquático, parque de diversões, minha mãe só vai pra acompanhar e carregar as malas mesmo, porque ela não vai em brinquedo nenhum. Não, mas não é só ela, eu também não. Não me chame pra nada disso, Não, gente. não, Eu a acho gente lindo. Então, eu falo, sou uma mãe agora mais velha, né? Porque com 40, com um bebezinho, e a gente acaba ficando mais zelosa, vamos colocar assim, né? E eu, só para finalizar, a visão que Deus me deu foi a seguinte. Porque quando eu tive a Valentina, eu não tinha realmente essa noção nada de ser mãe, enfim. Depois veio a Antônia, agora por último, eu orando, né, e pedindo a Deus assim, porque eu estava passando por algumas situações, eu pedindo para Deus esclarecer, né? Porque a gente pede para Deus, você fala assim, Lógico, fala me comigo, mostra. me mostra, deixa eu Eu entender. quero ter esse entendimento. O Por que motivo, né? Exato. O que está acontecendo tal coisa? Aí Deus falou bem assim no meu coração. Ele falou assim, eu te dei gravidezes passadas para você não perder a noção da maternidade. A importância que é ser mãe. Porque quando você tem filhos, assim, escadinha, você passa por aquele trauma de uma vez só. Mas Deus não, ele falou muito claro no meu coração que eu tinha que parar, Espaçadamente. respirar espaçadamente, porque só assim para eu parar, Mara, porque eu sou uma pessoa que eu engato a primeira, eu não paro, eu sou um Sei trator, disso. eu vou embora. O que dá na frente eu vou fazendo, mas a maternidade, ela é um momento para eu parar. Então eu consigo olhar para mim, olhar para a vida, olhar para o cenário da família. Reflexão plena. Em Justo. todos os sentidos. Então foi isso que Deus falou no meu coração. Então esse momentinho que eu tô tendo agora com a Clarinha, porque realmente eu precisava dar um break. time. Dar um time. É isso mesmo. Olha, gente, é bem isso que a nossa querida Laila Barsotti está falando. Eu vejo hoje os pais, as mães. É importante trabalhar, lógico que é importante, e corra atrás dos seus sonhos, isso sem dúvida alguma, mas é importante, desde a sementinha, do crescimento dessa sementinha, esse acompanhamento, não é perda de tempo. Eu já ouvi muita mãe falar, mas eu não tenho tempo, porque o pai perdeu o tempo de chegar na empresa. Administre, acorde mais cedo. Eu acordo, não tenho necessidade nenhuma de acordar 3h30, 4 horas, é meu horário de acordar. Mesmo dormindo, saímos ontem daqui, eu e o Sérgio, mais de 11 horas, né, Sérgio? Mais de 11 horas, trabalhando. Então, veja bem, não tenho essa necessidade mais de acordar tão cedo. Mas, assim, a preocupação daquilo que a gente quer realmente fazer durante o dia é curto. É curto. Então, assim, poxa, e dormir, eu vou dormir o resto da vida. Na hora, eu estou com 67, daqui a pouquinho já vai começar a reduzir cada vez mais. Mas enquanto eu posso, enquanto eu quero estar realizando alguns sonhos, não só para mim, mas para os meus, para os amigos, eu acho que é de suma importância a gente saber negociar com a gente mesmo, porque Deus, ele abre as portas. Então, você, papai, você, mamãe, a sementinha, o que você planta nessa sementinha que você teve, né? Deus te presenteou.
acompanhe. Fale, verbalize de uma forma que essa sementinha ela vá crescendo, ela vai entendendo cada palavra e que ela realmente tenha entendimento dentro dela, porque vai ser a sua melhor amiga. Verdade. Vai ser sua companheira, sua parceira, aquela Eu que sempre me desdobrei, viu, Mara? Assim, o que eu pude fazer pela Valentina e faço até hoje por todas elas, Olha, eu vejo. esse ano, infelizmente, por um descuido de... Eu perdi a dança dela na escola, na festa junina. Estávamos todos no mesmo espaço, mas eu precisei levar a Clarinha, porque não tinha com quem deixar. Foi até um trauma, né? Porque o lugar não era um lugar bacana, né, filha? Infelizmente. E a dança dela era muito perto da Antônia. Falei, filha, eu fiquei uma semana decepcionada comigo mesmo. Porque eu sou aquela mãe, Mara, que eu quero saber como vai ser a roupa, o cabelo. Tem aquela preocupação com tudo, né? Com todos os cuidados. Eu tive uma infância, assim, eu tive 2 tias maravilhosas na minha vida, que quando eu passava férias na casa dela, como minha mãe não tinha esse trato comigo, porque com 4 filhos, aquela loucura que era a vida dela também, eu lembro que ela já punha a roupinha separada, o que eu ia vestir, como que era. Então eu aprendi isso, eu faço com as minhas filhas até hoje, elas entram no banho e vê o que vai vestir, o que não vai. Valentina não agora, porque ela tá mais mocinha, né? Já vai se virando. Mas com a Maria Antônia, enfim, eu tenho muito esse cuidado, esse zelo, né? Então perder um detalhe, você já fica, ai meu Deus, como assim? Eu planejei tanto para que fosse perfeito. Mas, enfim, né? Não é tudo do jeito que a Mas- gente Assim, quer. o lugar não é ruim, mas não é um lugar para ser Um evento como foi. foi. Eu imagino. Eu já fui lá. É tipo. Como é que eu posso dizer? Não é um restaurante. É uma coisa meio balada, né, Fê? É meio que uma balada que toca mais pagode, assim. É Mas, um lugar enfim, pra já você. foi. Ou pra você ficar assim, sentado com os amigos de pé dançando e comendo petisquinho. É tipo um Não barzinho. não era o melhor lugar para ter Não. sido feito É tipo. o evento. Aquilo é um barzinho grande. É. A gente não É sabia, horrível. acabamos indo com a Clarinha, enfim. E aí, aproveitando, dando um recadinho para os pais, já que você está falando sobre isso, né, Mara, que para mim, eu vejo que a maternidade agora com a Clarinha mudou completamente a minha cabeça. Então, as pessoas vão me ver mais em casa mesmo, as pessoas vão me ver me bajulando a nenê mesmo, porque eu fiquei olhando para a minha vida e pegando o gancho do que você falou para as pessoas com relação ao a gente se empenhar naquilo que a gente quer, eu acho que faz parte, né? Nem tudo é para sempre, né? Laila, quantas vezes você precisou acordar 4h30 da manhã? Dezenas de vezes. Quantas vezes eu fiquei 36 horas virada em evento? Dezenas de vezes, né? A nossa empresa já passou de 1.200 eventos realizados, Mara. Meu Deus, que bênção. Agora, a nossa empresa está em média de 250 eventos por ano que a gente realiza. É muita atividade, né? E vai Não ter para. mais e mais. E mais Porque e mais, se Porque Deus agora quiser. você está administrando o espaço Antac, não é isso? Sim. Todos os teus eventos praticamente Nós serão... estávamos esperando aí a festa da Valentina para dar um start maior, né? Em festas mais glamurosas, né? E aí deu certo. Deu muito Mas certo. o recado que eu quero dar para os pais, assim, é que se você sentir no seu coração que é momento de dar uma pausa nos seus projetos, dar uma pausa, Deus vai se curvar para você. Eu tenho sentido isso, que Deus vai se curvar por mim, para eu poder ter mais tempo com as minhas filhas, até que tudo se encaixe, até eu me sentir confortável de dizer, chegou o momento de retomar. Mas por enquanto eu quero mesmo, se eu tiver que ficar de pijama até meio-dia, eu vou ficar para ficar com a Clarinha, para dar o mamar, para dar o seio, para afagar. Eu quero ter esse tempo com ela. Eu não tive com a Valentina, eu não tive com a Antônia. Então eu estou sentindo que Deus vai se curvar. Eu não por tenho mim, dúvida, não de dar tenho esse dúvida. time, porque assim, hoje o Barsotti Buffet administra outras frentes, né? Não é só a gastronomia, a gente tem o Espaço Antáquia, o Ilustre, que é nosso restaurante, que fica ali na Vila Olímpia, eu tenho meu café também, que é na Vila Olímpia, então... São várias frentes que acabam tomando muito nosso tempo e os filhos acabam ficando de lado, né? Exato. E eu tô com uma filha adolescente em casa, eu tô com uma filha que já está participando, está no primeiro ano, né? Da escolinha, que é a Maria Antônia, a Clarinha, precisando de cuidados. Então, eu tô sentindo que é o momento de dar uma pausa, assim, não 100% em tudo, até porque os projetos não param, mas cuidar um pouco mais da família, sabe, Mara? Porque... E eu acho que você está certíssima, porque tudo tem o tempo de Deus. Sem dúvida. Nem antes e nem depois. Não é só porque ela não passou um tempo comigo aquela vez que ela não vai passar agora, né? Exatamente. Até porque nunca é tarde. Agora Nunca. a gente sai, a gente vai jantar em algum lugar. Nem que a gente vá na padaria tomar só um café. Pra gente conversar um pouco. E o porquê
É aí que eu falo para você que nos assiste. Essa união, esse elo, não é, sabe, é um elo maior do que... Ah, não, mas tem mãe que às vezes adolescente não pode nem... Né? A gente tem casos absurdos que a gente vê, adolescente sempre mal-humorada, sempre com raiva. Ah, não. O filho sempre com aquela cara de... A minha mãe sabe, tem muitas mães... Ela até falou assim, nossa filha, mas ela não deixou ela ir em tal lugar... vamos lá, eu tenho uma amiga que ela não pode, tipo assim, ir no Vênice, que a gente vai muito, tipo, jogar futevôlei ou beach tênis. A mãe dela não deixa. A mãe dela não deixa ela ir no shopping. A mãe dela não deixa ela ficar, tipo assim, até 2 horas da manhã numa festa. É que assim, Mara, eu fui criada por uma mãe executiva, né? Por uma mãe que era fora do seu tempo. Minha mãe você conheceu totalmente maravilhosa. A minha mãe era o seguinte, ela me ensinou a seguinte frase: liberdade com responsabilidade. Eu tinha medo, Mara. A minha mãe me dizia, quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos, na sequência, 2 semanas depois, praticamente, chegou a minha carteira de motorista, minha mãe tinha um carro 0. Sem brincadeira, ela deu a chave na minha mão e falou assim, você não foi mulher para tirar a carta? Se vira, vai buscar sua cunhada no serviço. Eu falei, Jesus, como assim? Sozinha? Ela falou, se vira, problema seu carro tem seguro. Sabe assim, a minha mãe me criou dessa forma, com liberdade mesmo, vai. Liberdade com responsabilidade. Quando ela percebia que eu estava além do limite, ela me puxava pelo colarinho e falava, não, peraí, seu lugar é aqui. Né? No entanto, que eu agradeço ela, se ela estiver vendo esse podcast, ela vai saber que quando tem alguns encontros de mães, que as amigas dela estão junto, eu sempre gosto de contar essa história, que eu agradeço. No fundo do meu coração, quando eu tinha 18 anos, ela me deu uma surra, Mara. Mas assim, eu apanhei muito. Ela nunca tinha me batido. Só que ela falou assim, hoje eu vou voltar você para onde você tem que voltar. Eu apanhei muito naquele dia. Mas eu agradeço ela por isso. Porque se ela não tivesse tomado a atitude naquele momento... Na hora certa, no momento certo... Todo pai sabe o que o filho precisa. Então, limites. Ela falou, ó, enquanto você morar embaixo do meu teto, enquanto as coisas forem XPTO, né, na ocasião... vai ser da minha maneira. E eu agradeço ela por isso, porque hoje eu ensino para minha filha a mesma coisa. Ah, pode dormir na casa do amigo, vai ficar 2 horas da manhã. Não tem problema, mas tem que ter responsabilidade, porque as coisas que não têm consequência, aliás, as coisas sem pensar, que tem consequências gravíssimas, eu falo para ela, que são coisas que nunca mais voltam. Exato. Né? Não adianta chorar o leite derramado. Não, derramou, acabou. Derramou, eu falo assim, não é só nem por uma gravidez indesejada, não é nada disso. Não é sobre isso, porque isso ainda é vida, né? Mas é a droga, é o mau comportamento que te leva a fazer coisas que você se arrepende. É N situações, né, que são irreversíveis. E eu falo para ela, filha, tem coisa que não tem como voltar mais atrás. Acabou. Porque às vezes o jovem vai só... Ah, não, olha, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui. É rapidinho. Eu vou, amiguinho, geralmente o amiguinho que já... Né, tá envolvido com determinado, né? Só se for do inimigo mesmo. Mas é aquela tentação, é o próprio, né? Não, mas olha, só um experimento. Olha, mas é só imagina. Não. Geralmente essa pessoa derramou o leite e essa pessoa, para ela se resgatar ela própria, ela poder ter coragem dela se enfrentar sozinha. Ela carrega o resto. O resto, ela vai cada vez mais se penitenciando com aquilo que o inimigo mostrou para ela. Porque adentrou, olha, é só... ensino isso, Mário. Tô falando não tem volta. O Zé fala assim, você dá muita liberdade. Eu falo, não é questão de liberdade, eu quero que ela cresça uma adulta... Responsável. Porque como eu, por exemplo, eu falo, eu tive toda essa liberdade, Mário. Eu lembro que eu tinha, na idade dela, a minha mãe tinha motorista particular na empresa, ela deixava disponível para o cara me levar para os lugares que eu queria sair, eu queria, né? Eu sou igual a Valentina, eu tenho rodinha no pé. Ontem mesmo eu tava lá embaixo com os meus amigos, né? A minha mãe, ela me mandou mensagem, eu não olhei a mensagem dela. Ela falou assim, filha, tá tarde, amanhã a gente tem compromisso. Sobe uma meia-noite, meia-noite e meia. Eu não precisei olhar a mensagem dela, eu subi esse horário. Então, porque ela já sabe. Então, eu acho assim, que um pai que instrui bem o seu filho, Mário, então ficar esse recadinho para os pais, já que nós estamos falando nesse momento de família, falando de festa, confraternização, mas que é tudo uma coisa só, né, família, é realmente olhar para o teu filho. Porque às vezes você está dando a liberdade, mas você não está vendo o que ele está fazendo. Então, é olhar para o seu filho, mostrar que você também está interessado na vida dele. Porque às vezes os adolescentes estão perdidos, eu sinto, Mário, porque os pais não estão nem aí para, de fato, o que ele está querendo. Você tocou num assunto que é
totalmente, eu vejo isso dessa forma, porque o pai está no corre da empresa para não perder a empresa, ou porque está com viagem, ou porque está com a segunda empresa, terceira empresa, e as pessoas querem cada vez mais. É ótimo, se a gente pode. Prosperidade é muito É, bom. é maravilhoso, é de Deus. Só que, assim, em primeiro lugar, a maior prosperidade, eu vejo, é a nossa família. Sem Porque dúvida. se a tua família, ela não está bem sedimentada, ela não dentro, né, não é verdade, dentro de uma verdade, dentro da amorosidade, do respeito, você perdeu tudo. Porque se você perdeu o seu filho para droga, porque você, de repente, não teve tempo de orientá-lo, filhão, como é que tá a tua vida? Você tá muito aí no celular, você tá muito no seu quarto, filhão, você tá muito calado, só sai com esse outro amigo, por quê? O que tá rolando? Meu marido é muito assim também. A gente falou pouco, né, do Zé, mas ele, por mais que ele seja esse cara que está preocupado com a empresa, com isso, com aquilo, com compras, com a logística, com a entrega, ele é pilhado, né? Mas ele tem essa preocupação. Ele chega em casa e quer saber, cadê as crianças? O que estão fazendo? A conversa é no quarto, é comigo. Porque eu falo para ela, olha, você está fazendo tal coisa, mas depois é comigo que a conversa vem para mim. Então eu falo, filha, tem que ter responsabilidade, não é tudo do jeito que você quer, mas Mara, mesmo assim eu faço para ela o que eu posso e além, né? Porque a gente que é pai e mãe, a gente tem essa coisa de fazer aqui e além, né? Mas tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado, ela tem que se olhar e falar assim, não, eu sou uma adolescente que eu sou cuidada. Porque, assim, não quero a minha filha largada, mas eu também não quero proibir ela de viver as coisas que a idade permite. Permite, mas ela sabe que ela tem que ter responsabilidade. Isso que é importante. Sem porque dúvida. ela sempre vai repensar duas vezes, mesmo que surja uma amiguinha daqui ou dali. Olha, vamos experimentar isso aqui. Não, minha mãe... Ela tem consciência, sabe por quê? Eu morria de medo. A minha mãe falava assim, liberdade com responsabilidade. Quando alguém falava assim, vamos beber, eu já saía correndo. Eu falava, Jesus, eu vou perder a chance de sair, voltar de madrugada, fazer o que eu quiser, ter a chave do meu carro. Minha mãe dava a chave do carro dela para mim, final de semana, com 19 anos. Nossa, que bênção. Ela dava a chave para mim. Eu levava as amigas junto comigo, que não tinha carta, né? Então, eu falava, eu vou beber? Eu não vou beber, porque eu vou perder tudo. Eu vou perder tudo. Carro zero, com combustível. E a liberdade que você tinha. A liberdade tinha. de ir e vir, não. Eu já falava, não, peraí, então eu não vou, vai vocês. Então, eu sempre tive esse medo, né? Então, é o que eu falo para ela, tudo tem seu tempo. Vai ter o tempo do primeiro porre, vai ter o tempo do tudo. Vai ter o tempo do romance que tudo que não deu certo. Acontece no tempo certo. Sem a gente dúvida. não pode precipitar as coisas. Porque as consequências não vai doer no vizinho. A consequência dói em cada um que realmente se precipitou. E principalmente para essa mãe, para esse pai que tem tanto zelo pela sua joia rara. Não é verdade? Porque são joias, meu Deus, que a gente não quer que tenha o menor, você está me entendendo? Se a gente puder, a gente põe aqui dentro e a gente, não é? Mas a gente quer essa liberdade, que vocês tenham consciência. Eu não estou falando só para você, nem para Laila. Para todo mundo que está. Eu estou falando para todos nós, papais, mamães, gente. Porque não adianta colocar dentro de uma redoma, mas o diálogo é muito importante. Muito. O olhar nos olhos, o entendimento, não adianta falar correndo de qualquer maneira. Olha, isso não resolve. Não. É olhar nos olhos. Filha, tudo tem consequência na nossa vida. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Aquilo que vai nos machucar futuramente, que o teu amiguinho ou a tua amiguinha pode falar, olha, não vai dar em nada. Vai ter consequência, com certeza. E nunca você vai poder se perdoar. E às vezes a pessoa cai nessa justamente por não poder se perdoar e não poder se abrir às vezes com esse pai, porque está numa velocidade tão grande do tempo, da empresa, do corre-corre. Vamos olhar mais para as nossas raridades, para as nossas joias, olhar realmente. Você está bem, filha? É isso que me tocou, meu filho tem sabe? 42, o outro tem 40. Eu vi o amor dele com você, sabe? que coisa E até mais hoje, linda. filho, você está bem? Como é que você está? Sabe? E eu me realizo quando ele se realiza. Minha mãe é assim comigo até hoje. A gente se fala todos os dias, mesmo que seja bem rapidinho. Ela, filha, tá tudo bem? E não Aí eu falo, mãe, enfim, às vezes não tô podendo dar aquela atenção para ela falar, então tá bom, se cuida aí. Porque a gente tem esse trato, né? E com ela, a mesma coisa, com as minhas filhas, né? Eu acho que é isso, né? E esse encontro aqui, Mara, foi muito bom a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre isso. Porque além
além do amor que a gente tem, né, por esses bichinhos que nascem da nossa barriga, Meu Deus, além do Coedica. amor, dessas fofuras que a gente cria, né, a gente tem a oportunidade de falar para aqueles pais que às vezes está lá, fala, meu, deixa ou não deixa meu filho sair, confio ou não confio. Gente, a confiança é construída, Exato. né, a gente tem que construir. Ela não é jogada, Sem não é dúvida. imposta. Não é imposta. Ela É uma construção. É uma construção. E é uma construção de como nós falamos aqui, né, Laila? É da sementinha. É da porque como que eu não sementinha. vou construir, Mara? Veja bem, uma coisa dessa para minha filha, se eu sou uma mulher que venho do mundo da noite. Exato. Eu venho do mundo de eventos. Eu sei tudo o que acontece na noite. Sabemos Então, é mais ainda do que aqueles pais que a mãe nem tem consciência do que está vendo. do que acontece. A gente vê de tudo, né? A gente vê de É. coisas... Mas liberdade não quer dizer que o filho, ai mãe, vou ali sair. Não, não é assim. A minha mãe sempre Aonde pergunta, vai, com quem vai, que horas volta, Volta, sabe? O que Conhece vocês o vão papai, fazer lá? conhece a mamãe. Não, eu acho que em questão de pai e mãe, ela não liga. Ela só quer saber, tipo assim, quem são os amigos, entendeu? É porque assim, Mara, hoje em dia, aquilo que você falou, é aquela vozinha do inimigo, né? O tempo É inteiro. o tempo inteiro. O tempo E inteiro. eu falo, e o diabo, ele quer destruir família. É a missão dele, porque ele não tem família, então ele quer destruir. Ele quer vir pelo filho. Você vê que judiação, quantos pais aí choram, penam por filhos que acabam entrando na droga de maneira muito primária. Nossa, super, super. Nossa. E a gente vê, meu Deus do céu, se a gente pudesse citar nome, mas não é o caso. E de jovens lindos, lindos, perfeitos, mas a gente vê a tristeza no olhar desse jovem, porque ele está sempre... E não é só droga, viu? Você falou uma coisa que é bem importante a gente frisar. Hoje em dia, o adolescente, gente, não é só droga, não é só Não isso. é, não é. Eu tenho caso na família, por exemplo, da depressão, que é assim, severa, né? Um jovem em depressão, um jovem numa tristeza profunda. Não é porque falta as coisas, não é nada disso, mas é uma falta que a gente nem sabe que tipo de falta é É aquela. a falta da família, é a falta do amor, é a falta da conversa. Da sementinha, dessa sementinha, que essa sementinha vai crescendo no dia a dia. O tempo, gente, acorda mais cedo. Quando voltar, deixa tudo. Primeiro, dá atenção. Olha, não é Não, quantidade não é isso. de tempo, é qualidade de tempo. Eu acho que a pessoa liga tanto pra... Assim, eu não vou falar quem é, mas ela liga tanto pra casa dela. Ai, casa tem que ficar arrumada. Ai, porque e tem que fazer isso. E não liga pros filhos. Não Casa que não tem ligue que- pros filhos, mas É. não dá a atenção que eles A têm que ter. casa é para ser vivida. A vida não é para se viver amanhã. A vida é para se viver hoje, cada minuto, cada segundo, porque amanhã a gente não sabe se Deus vai permitir que nós estejamos aqui. Qualquer um de nós. Ele não marca a hora com ninguém. Estou falando isso, é assustador. Mas se a gente parar para analisar, você papai, você mamãe, Deus não fala assim, olha, põe na agenda dele, vem aqui e te avisa. Olha, dê mais atenção. Não Sabe, a sua Deus dá família. sinais, né? Então, gente, às vezes esse É o que eu falo, adolescente. os sinais para mim estão muito claros. Que Deus me deu uma criança aos perto de 40 anos não era à toa. Era para eu dar um time. dar um time, olhar para mim, olhar para minha família e falar, Laila, essa é a sua chance de amar mais ainda e cuidar. Porque é o zelo, é o amor, né? É algo assim que, além de ser construído com o tempo, a gente tem que se doar, como você falou, é chegar em casa, é o tempinho, é o cheirinho, é o amor, é o olhar, é o olho no olho, é o cuidado da escola. Eu nunca tinha ido, Mara, com a minha filha na aula particular. Ela já faz há mais de um ano, eu nunca tinha ido, eu não conhecia, eu não sabia. Quando eu entrei lá e vi a simplicidade do lugar, é o primeiro que eu gostei mais ainda, né? Porque quanto mais simples, melhor. E eu entrei e vi o carinho que as professoras têm com as crianças, com a Valentina e com a Antônia. É tão bonito. Eu falei assim, Deus, eu estava onde? Que eu não estava aqui acompanhando, né? É por isso que você nunca vai precisar de terapia, amiga. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque essas coisas são de extrema importância. Esse sentimento que não dá nem para a gente dar nome a ele. Esse é o verdadeiro alimento da vida. O alimento da vida não é somente uma farta alimentação, Não. sabe, um leite dos melhores, o café da manhã dos melhores, esmerado, um almoço, o lanchinho. Não, o alimento da vida
É isso. É a família. É a família, vezes, é o dia a É o dia. dividir do pouco, né? É, o dividir, às vezes, meu Deus do céu, eu estou falando não só para pessoas que realmente, sabe, não para você também que está passando por um momento da tua vida que, de repente, é até difícil colocar alimento na vida. Todos passam por momentos, e isso não é fechatório, isso não é feio, são momentos para que Deus possa, às vezes Ele permite que essas coisas aconteçam para ver onde está o nosso coração. Se o nosso coração está só em coisas materiais, não é verdade? Se o nosso coração está também nesse alimento que não dá para dar nome, esse alimento do amor, de vem cá, filho, senta no meu colo, filhona, você tá grandona, mas vem cá. Nossa, você tá linda, teu cabelo, teu olhar, tua sobrancelha. Filha, que bênção que você é na minha vida. Sabe? E isso, gente, Isso foi uma das coisas que eu frisei na homenagem que eu quis fazer para ela, porque assim, eu quis fazer só eu. Eu falei, ah, Laila, você foi egoísta, não quis colocar o pai, mas não é isso, é porque eu queria abençoar a vida da minha filha. Né? Eu queria que as eu pessoas entendi, vissem eu entendi. o recado, né, de uma mãe que abençoa o teu filho, Deus se curva. Com certeza, Deus não se sem curva. Eu queria dúvida. que ela ouvisse com todo o amor do mundo o quanto é importante, o quanto ela é importante na minha vida e o quanto eu gostaria que Deus a abençoasse em todas as áreas da vidinha dela. Agora com 15, com 25, 35, 55, de 5 em 5, de 10 em 10, não importa. Né? Que onde ela colocar as mãos dela, que seja abençoada nas suas escolhas. Em todas as áreas da tua vida. E será. Eu tenho, sabe, eu creio muito nisso. Porque, assim, é raro hoje, é muito raro as famílias terem exatamente esse alimento. Eu chamo de alimento, porque não Mas tem sem alimento dúvida. melhor do que esse alimento. Do amor, do carinho, do zelo, do respeito, sabe, você está bem? Como é que você está? Como é que está o teu sentimento aí dentro? Esse cuidado, esse zelo pela aquela flor, que é a melhor flor, a flor mais linda que nós temos no nosso jardim, que Deus deu para gente. Se você não cuidar, essa flor, ela pode estar linda por fora, mas ela vai murchando por dentro. A tristeza vai invadindo, a depressão vai tomando conta, os amigos aqueles, né, que são usados, né, porque está o tempo todo à nossa volta. O mundo é isso. Então, de repente, teu filho, às vezes... Não, só experimenta uma vez. Eu não estou falando só droga, eu estou falando de bebida, eu estou falando do sexo antes do tempo. Então, gente, isso só vamos realmente proteger a nossa joia preciosa, as nossas joias que Deus nos deu. A gente alimentar, né? E assim, é só responsabilidade nossa. Porque não adianta depois querer culpar, colocar o dedinho, sabe? Não. Sabe por quê? Porque nós permitimos, nós demos brechas. Não é verdade, Laila? Sim. Então, assim, você vê, hoje, esse nosso podcast foi totalmente diferente do que nós temos feito aqui. Não é verdade? Família, né? Nós estamos falando hoje do bem maior que Deus deu para cada um de nós. Se você cuidar, que bom, que coisa, que bênção de Deus. Se você não cuidar, não adianta você culpar o mundo. Não adianta você culpar o mundo, porque tudo está aqui, a responsabilidade é nossa. Não adianta a gente passar a responsabilidade para o outro. Então, faça uma reflexão sobre o seu dia a dia. Onde está o seu amor? Se está só na conta bancária, se está só na sua empresa, no seu cabelo, na sua unha, na sua casa ao receber suntuosa. Eu largo tudo, Mara. Eu brinco com a mulher que cuida do meu cabelo. Vanessa, ó, um beijo pra você. Tem meu amigo também de 30 anos que cuida do meu cabelo também, o André. Enfim, se eu for falar nome de pessoas aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Fique à Não temos vontade. esse tempo. Mas o que eu tô dizendo? Eu sento na cadeira do cabeleireiro e falo, eu não nasci pra ser madame. Porque, gente, se as minhas filhas falaram assim, mãe, não vamos fazer... Eu nem vou fazer a unha. Eu não quero saber de unha, eu não quero saber de cabelo. Né? Porque, assim, não que não seja algo assim, né? Até admiro essas mulheres que têm esse tempo, esse trato com o corpo, esse trato com
A Valentina, ela adora as coisas de maquiagem. Mas está na idade, Mas tá na meu idade. Deus, tá na idade. Não, mas eu digo assim, que realmente eu não troco, né, uma obrigação familiar por... Não, eu tenho meu horário na unha, sabe? É um exemplo que eu tô Não, dando, né? olha... Eu não troco, eu prefiro mesmo a família em primeiro lugar. É só um exemplo, mas cada pai, gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo isso porque Não, é um mas, erro. mas... É que cada um sabe o que é melhor para sua família, mas né? me desculpa, eu já digo, desculpa, eu respeito o que a Laila está falando, respeito, ela é uma mulher, né, muito fina, polida, e com uma simplicidade dentro dela que só Deus mesmo pode, e teria tudo para ser de uma maneira diferente. Mas eu digo o seguinte, gente, eu acho que é muito lindo a gente estar com o cabelo em ordem, a sobrancelha, né, bem delineada, uma maquiagem belíssima, um cabelinho sem ter os branquinhos do lado, né? Parecendo um miquinho de circo aqui, olha, gente. E assim, eu tenho até gente para fazer em casa, mas meu tempo, nesse exato momento, e tem momentos da vida da gente que não é tão... É importante, é lógico, quem não quer se sentir com o cabelinho em ordem, não é verdade? Super Todo bonito, tempo, né? a maquiagem, mas acho que tudo ao momento, porque a maior, eu acho que o maior brilho nosso é o que está aqui dentro. Mara, eu sou É a uma nossa pessoa, essência. assim, eu digo que assim, eu na pandemia, né, eu descobri esse um lado espiritual meu que eu não, que estava assim, eu sabia que existia, né? Mas eu Ele não sabia, explodiu. juro, foi uma coisa assim que comecei de madrugada a ter uns sonhos, depois a gente pode deixar para um outro momento para falar sobre isso. Mas o que acontece? Nessa época que aconteceu isso comigo, essa parte de entender um pouco mais sobre o espiritual, né? Eu pude perceber a grandeza que é tudo isso. Porque às vezes a pessoa ainda não acordou para isso. Não. Mas quando a pessoa acorda para o espiritual e percebe o verdadeiro amor que é a espiritualidade junto com a gente, muda tudo a nossa vida. Tudo. A gente começa a enxergar de outra forma, né? A vida, enxergar de outra forma os tropeços, os desertos que Deus põe a gente, que são muitos, né? E que, olha, às vezes as pessoas ficam reclamando, e não tem nem por que reclamar. Muita gente, porque a casa é muito grande, eu tô com essa cobertura, e de repente só eu e o marido, as crianças agora já estão fora do país, estão estudando lá fora. Gente, quando você começa a reclamar daquilo do que não tem para reclamar, e quando a gente reclama, é você pedindo... É quando você reclama, você clama, né? Duas vezes mais o que você está sentindo. Verdade. Então, assim, no momento que você realmente parar e pensar que tem coisas muito mais importantes que a gente está representando, usando 1000 máscaras para a sociedade, para então estar bem, para estar bem na eu não fita. finalizei. Eu chegar aqui, adoro a Laila, mas assim, a gente nos vimos agora, a gente tem um carinho imenso por ela, sempre, né? mas veja bem, eu poderia, nossa, eu preciso, até liguei, a moça falou, não, Mara, você não vem? Eu falei, não vou, não vai dar tempo. Talvez se eu conseguir sábado de manhã, a gente vê os cabelinhos. Você sabe que essa coisa tem coisas muito mais. Da espiritualidade na pandemia foi o seguinte, para finalizar, né? Que a gente não pode usar máscaras, Mara. O meu mestre que deu umas aulas para mim na época, vou só finalizar o que eu quero dizer assim para você. Você sairia na rua sem as suas vestes? O que é isso para mim? É você ser você ser você por dentro. Exato. Então, hoje eu falo assim, não é fácil para ninguém sair na rua sem suas vestes. Atravessar uma rua e as pessoas olhar para você de fato a sua verdade nua e crua. Né? A sua essência. A sua essência. Mas trabalhar daqui para frente, agora ou depois, olhar para o seu passado e você tentar ser daqui para frente uma pessoa limpa para você. Não é para o outro, que o outro acha de você, para você ser uma pessoa limpa para você. E falar assim, Deus, eu estou trabalhando para que eu seja uma pessoa melhor, né? A cada minuto, a cada segundo. Eu não preciso estar com o meu cabelo em dia, com o meu batom da Louis Vuitton Lanvin, que eu ganhei do meu amigo maravilhoso. Maravilhoso. Para eu sair para a rua, não é sobre isso. Né? A simplicidade abre portas, né? E a gente vê muitas pessoas, eu não uso máscara, gente. Né, no mundão que a gente vive, né, da sociedade, de fazer cobertura aqui, a gente vê muita gente lá. Eu acredito que você também está desfilando, meu Deus do céu. Mas tá numa tristeza né, profunda. com aquela Mercedes 0 quilômetro, não é verdade? Aquela e aí, de 30 sabe, mil reais, exatamente, meu Deus do céu. E de repente, aquela tristeza
tristeza, sabe? Deixando Eu que falo já isso pra não minha tem filha, mais com terapia. Eu não sou contra a terapia, pelo contrário, gente. Eu acho que tudo que vem nos ajudar, tudo que a gente possa aquilatar de conhecimento em benefício à nossa qualidade de vida, e a gente ir de encontro àquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas, que você se olhar para dentro da sua essência. Eu não preciso para ter amigos ou de repente para ser tá com o meu programa, Pra ser tá aceita, né? para ser aceita. Gente, eu prefiro que você vire a página, não me assista, não me olhe, porque eu não vou, eu acho que chega um momento a gente precisa ser educado. Educado é uma coisa, Precisa educação ser é de aceito, berço. né? Agora, quem não gosta do jeitão simples, da maneira da gente realmente tirar todas as vestes, tirar todas as máscaras, poder ser eu. Como eu recebi a Laila hoje aqui. Laila, Não é vem gostoso ver. ser livre? Olha, o estúdio está maravilhoso, mas olha, Laila, arranquei aqui o ar-condicionado daqui. Jesus morreu por nós para nós sermos livres. Exato. Então, meus amados, eu digo para vocês o seguinte: eu praticamente fiquei quase 24 anos falando sobre qualidade de vida. A gente está passando por um momento aí que a gente está acertando contra a emissora aqui da Paulista, Olha, parabéns. né? E tá na mão de Deus. Deus tá vendo tudo, porque chega uma idade que a gente não precisa aparecer. O que a gente precisa é fazer coisas que a gente se respeite e respeite o outro com veracidade, com transparência. Sabe por quê, gente? Chega de querer. Ninguém é macaco, gente, de zoológico, para estar o tempo todo só. Verdade. Gente, e quando eu saí dali, falaram, eu não fiz nada, nem por mim, nem pelo outro. Ah, não. Sabe? E que felicidade você poder transmitir, porque às vezes tem muita gente que acha Você um viu tema na como nossa esse. entrevista que eu coloquei para a gente fechar aqui também com chave de ouro, que eu disse para você que para mim não é só o fato de ter buffet, não é só o fato Não. da comida, a comida tem que ter afetividade. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Para mim, Mara, olha, eu tenho dezenas de clientes que me querem pelo preço. Eu falo, gente, eu quero que vocês pelo valor. O valor que eu agrego nos trabalhos que eu entrego, Mara. Porque eu coloco a essência Laila mesmo. Não, mas em cada eu não sei detalhe. disso, em tudo. Eu tenho clientes assim que não querem nem saber o que eu vou servir. Ela assim, Laila, você vai estar lá? O que você vai... E não querem saber o que eu vou servir, mas sabem o amor que eu coloco, o valor das coisas. Que não né? tem, sabe, gente, tem coisas que são impagáveis na vida. Impagáveis, sem São dúvida. impagáveis. E olha, só para a gente encerrar, porque a Laila vai estar muito aqui com a gente. Sem A dúvida. nossa Maria Valentina também, com certeza, porque eu acho que é de suma importância você participar, a tua Fala participação. só um pouquinho, filha, um recado que você dá para os adolescentes. Como que você é essa menina maravilhosa que você é? Tá. Fique à ó, vontade. Gente, eu não sou perfeita. Bem ao contrário, eu já passei por várias, poucas e boas com meus pais. Só que eu acho que isso me fez aprender um pouco, né? Por isso que eu tenho a liberdade com eles. A conversa é muito importante também. Pra mim não passar por momentos difíceis. Ou quando eu passo, eu sempre procuro conversar com a minha mãe ou com meu pai, explicar o que tá acontecendo. Então, conversa com eles, entendeu? Enfim, é isso. É isso? Então é isso, o diálogo, né, Mara? É isso, e olhando nos olhos. E tudo, gente, de uma forma que o adolescente, ou a criança, ou a sua sementinha possa entender aquele alimento, que é o melhor alimento, que é o olhar, é amor, é o carinho, é o ouvir. Não adianta só querer ensinar. Olha, não. Você vai introjetar no seu diamante, na sua joia preciosa, o amor que vem lá de cima. E Deus dá para todos nós. Mas você tem o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Cabe a você. Aquele tempo é o mais precioso da sua vida. Não tem emprego, não tem compromisso. O mais importante de você ouvir e você dar o teu retorno de uma forma amorosa. E colocando, lógico, tudo que pode acontecer, o que não pode acontecer, e dando os limites Ô, Mara, de uma forma amorosa. olha só, aqui mais um detalhe, né? Não tem boleto mais gostoso Não tem. que os filhos. Tem. Vai virar aí um meme. Não tem Vai. boleto mais gostoso tem. que os filhos. Não Porque, tem. de verdade, eu ouvi de uma pessoa muito próxima, falou assim, mas você tem uma ocasião qualquer, né? A situação sua tá ruim porque você tem filhos, né?
Gente, graças a Deus que eu já estive em situações ruins porque tenho filhos. Porque filho é despesa mesmo. E Filho... graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que eu falei, filho é um boleto gostoso de pagar. Demais, demais. É prazeroso, é algo assim, é uma troca, é um amor que Não só tem. tendo para saber. E, gente, olha, a Laila vai estar aqui sempre. Você também, né, Maria Valentina? A gente vai... E, olha, vamos falar muito. E eu vou recomendar para vocês, gente. Laila, eu queria que você desse todos os seus telefones, a rede social. De repente, eu quero fazer uma cotação. Porque o que conheço é fácil. Ligo para você. Laila, eu vou fazer para 100 pessoas, para 200 pessoas. Eu quero que você deixe... Eu quero todos os telefones de contato, a tua rede social também, por gentileza. Porque, gente, olha, aqui a gente só recomendo e só recebo. Porque, assim, olha, receber por receber... Ai, não quero. Eu quero de pessoas que façam a diferença na sua vida, na nossa vida. E não é só com o buffet. Esse papo que nós tivemos hoje não foi só de gastronomia. Foi uma gastronomia de Deus, de vida, de coração. Sabe, foi alimento, de fato, Exatamente. Né? Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade. Quero deixar o telefone do Barsotti Buffet para quem quiser, para qualquer tipo de projeto, Mara. Se for algo intimista ou uma empresa que queira um evento maior, a gente tem capacidade de atender desde o pequeno, do grande, com maestria, com cuidado, com amor, com família. Tá? Então, esse é o Barsotti Buffet. Vou deixar o telefone para vocês aí. É o 2366-6832. A gente só atende via WhatsApp, no nosso WhatsApp Business. Manda uma mensagem lá, vai ter alguém com certeza, com todo carinho, para dar o suporte que você precisa. E a Laila pode ser que não esteja atendendo o telefone, mas com certeza todos os projetos passam por mim, porque eu gosto de dar aquele toque final, que é o alimento necessário para que o evento saia impecável. Mara, você acredita que nesses 13 anos de empresa, eu nunca distribuí um cartãozinho? Não tenho. Não sei o telefone de cor, mas as pessoas vêm até mim, gente, por indicação. Por indicação. Essa é a verdade. Que coisa boa a gente compartilha, né? Graças a Deus. Vamos lá, 2366-6832. E a rede social sua? Barsotti Buffet, Laila Barsotti, Casa Barsotti. Gente, tá aí, tá no nosso GC. Entre em contato, liga lá, olha, eu preciso para X pessoas, faz um orçamento, você vai receber. E eu tenho certeza absoluta que vai passar pelo crivo dela, sabe? Cada projeto, seja ele de pequeno porte, médio porte, grande porte, não importa. Vamos receber reis e rainhas e fazer aquele aniversário que às vezes também a gente não está preparado para fazer tão suntuoso. Mas eu te garanto que vai ser com muita classe, com muito zelo, com muito amor. E eu tenho certeza absoluta, além de você realmente ter um buffet, que você fala, não, esse aqui é para mim a vida toda. Sabe, é para família, é para 15 anos, é casamento, é noivado, não é verdade? Sim. Todos. Você pra também. Inauguração do espaço, Exato. Logo mais a Mara vai fazer um barulho, com certeza nós estaremos por aqui. Com certeza. E assim, você empresário, que de repente quer a tua confraternização da sua empresa com seus funcionários, também. Agora é o momento, viu, gente? Aproveitando o gancho aí, realmente, não é para fazer propaganda, tá, Mara? Não é sobre isso. É a preocupação que eu tenho com os empresários, que vai chegando em novembro. Uau! Não, ninguém mais tem agenda. Aí eles ficam, Laila, pelo amor de Deus, mas é só um petit comitê, mas a gente não consegue atender. Então, essa é a melhor época do ano para as empresas, agora o mês de junho e julho, fazer as suas cotações para os eventos de novembro e dezembro. É a melhor hora para vocês não ficarem sem agenda. Porque aí liga, olha, vai ser para X pessoas, ela vai te mandar várias sugestões, ou você mesmo, de repente, já sabe mais ou menos se não é verdade. E aí, você já tendo um orçamento em mão, já começa a negociar desde agora. Olha, perfeito, eu vou precisar de tal... Porque senão, depois, não adianta. Tem gente que às vezes... É tão ruim declinar, Mara. Nossa, eu falo, eu fico com o meu coração partido. Porque chega... Tem clientes de anos que já... Laila, mas todo ano eu faço, você sabe que eu faço. Eu falo, mas enfim, mas eu não consigo deixar assim aberto, né, a agenda. Então, eu prefiro que a pessoa tenha mesmo essa... Com certeza. Essa consciência
consciência já no meio do ano, de já saber, não é sobre dinheiro. Ah, Laila, mas eu tenho que te pagar, não é isso. É porque precisa mesmo ter um plano. O agendamento, tem pessoas que começam agora, junho. Sim, Já é a melhor tamo- época. Exato, começou agora em junho, porque a agenda, gente, é loucura, porque daqui a pouquinho estamos em dezembro. Querendo ou não, você vê, só o mês de dezembro, já para esse ano, já tem 13 festas agendadas. Pouquíssima, né, gente? Ó, para dezembro. Para dezembro. 13. 13. Gente, Meu vamos marido acordar. passou hoje, então... Vamos acordar para a vida, né? Então vamos correr atrás para vocês não ficarem sem Na mão. na mão. E não é o que a gente gosta, pelo contrário. O Barsotti Buffet está aí para ser apoio mesmo para as empresas. Olha, meus amados, quando a gente fala de qualidade de vida, não adianta a gente falar só da sua empresa, em crescimento da empresa, daqui a pouco você ter uma em Nova York, você ter outra, não importa. O melhor crescimento é esse, é a família. É o bem maior que Deus nos deu. Eu sei que muita gente, às vezes, inclusive, morram de inveja, porque muita gente critica quando se fala de uma coisa tão linda, tão... Tô te falando, Laila, infelizmente tem pessoas que nos abraçam, que nos beijam, verdadeiro, né? não é verdade? Mas assim, leva uma vida tão superficial, uma vida tão de mentiras, não é verdade? Se veste impecável, mas vive, sabe do quê? Da caridade dos outros. Desculpe, mas eu tenho que falar todas as vezes isso, porque muita gente às vezes fala, imagina, esse assunto todo mundo sabe. E essa pessoa, às vezes, ou essas pessoas são tão infelizes. Porque não tem uma família, porque não é amada, porque não é respeitada. Aí entorna o que tem que entornar. Entendi. E viver numa vida totalmente que não é vida. Vazia, né? Vazia, oca. Então, assim, aquelas pessoas que às vezes nos assistem só para criticar, é porque não sabe o que é o amor, o que é uma família, o que é ser amado e o que é principalmente se respeitar. Para que eu possa respeitar o outro, eu primeiro tenho que me respeitar, porque senão eu não sei respeitar ninguém. Então vamos acordar para a vida. Qualidade de vida é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje aqui. E quem não gosta, não assista, não faço questão. Não é quantidade, é qualidade. Isso é quality, isso é pó de Colmar Cedro. O nosso estúdio aqui na Paulista é para as pessoas que são realmente gente do bem. Aquilo que não é do bem, bye bye. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi muito bom. Mara, adorei estar aqui. Uma querida. Minhas Até a amadas, próxima. O Papai do Céu nos abençoe sempre, que a gente possa estar junto cada vez mais. Amém.